Meu cafezinho, começando aqui para ir hoje ver uma exposição. Tem uma palavra em francês que se chama flaneur. Seu conceito é basicamente como vagar e passear sem rumo, caminhar sem objetivo prático ou compromisso. É como você tirar um tempo para caminhar pela cidade, observando-a e viver a vida em modo lento, ver o dia passando devagar. Mas esse conceito ele é tão difícil de explicar quanto a nossa palavra saudade em português. Essa semana eu finalmente pude sair por aí para flaneur. E sem a dificuldade das muletas e das dores, depois de 2 meses, eu comecei finalmente a ver a melhora chegar. Gente, tô indo ver uma exposição, a exposição do Kid Cudi, aproveitando que finalmente larguei as muletas para sair de casa e poder fazer coisas que eu gosto de fazer. Bonjour! Hoje nós estamos o quê? Na rua. Eu vim ver a exposição do Kid Cudi, trouxe vocês comigo para poder ver também um pouco dessa exposição. Gente, vamos lá. Desde que eu comecei o processo de 180 dias, essa é a primeira vez que eu estou conseguindo logar na rua com as mãozinhas soltas, pois deixei as muletas. E deixar as muletas tem sido uma parte essencial do meu processo, porque me traz de volta uma autonomia que eu não estava tendo e me coloca nesse lugar de poder ver o processo acontecendo e de poder ver melhoria, sabe? E, por conta disso, eu decidi que não vou mais fazer uma infiltração, uma segunda infiltração, como a médica pediu. Eu estou fazendo tratamentos com a fitoterapia, estou fazendo a fisioterapia, e aí no meio desse processo eu decidi que, tipo assim, tá funcionando, a dor diminuiu a intensidade, ela não acabou, porque ela não vai acabar de uma hora para outra, e eu não vou fazer esse processo agressivo com o meu corpo. Então, assim, essas decisões que eu tomei de não fazer uma segunda infiltração me deram um ânimo também, assim, porque eu estou vendo uma melhora no processo, no tratamento, então tem algo fluindo. Só de eu estar aqui hoje na rua, trazendo vocês comigo para ver a exposição do Kid Cudi, já é um grande progresso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês cara, entender o processo e o tempo que um corpo leva para recuperação é muito difícil, porque às vezes as coisas vão ser muito, muito mais lentas do que a gente gostaria e a gente tem que se adaptar. Então, assim, mesmo que pareça rápido, porque né, eu comecei a postar o processo quando ele já estava em andamento, de dezembro para fevereiro, é um tempão que eu tive que ficar dentro de casa, que eu tive que ficar nesse tempo, nesse processo, nessa espera, e tendo paciência, e tendo que escutar meu corpo e ouvir as necessidades que ele estava pedindo. E ouvir as necessidades que ele estava pedindo é muito difícil. Tem uma coisa que entender o tempo
que as coisas vão acontecer e que as coisas fluem devagar, é muito difícil, porque tem um lugar que a gente gostaria que as coisas fossem super rápidas e que a vida acontecesse, que tudo viralizasse, que tudo virasse, que o corpo melhorasse. E a gente se esquece que viver leva tempo, que viver requer tédio, que a gente tá tão chapado de dopamina o tempo todo scrollando feeds e recebendo dopamina no nosso cérebro, que a gente se esquece como é sentir tédio. E aí tem um lugar que é, mamãezinha já dizia, eu não sou todo mundo, e por eu não ser todo mundo, beijos. Então assim, é muito mais difícil quando você se dá conta de que vai levar tempo. Não só que vai levar tempo para as coisas acontecerem, seja na internet, seja na vida, de que vai levar tempo para um corpo se recuperar, de que vai levar tempo para você conseguir chegar nos lugares que você gostaria. Viver leva tempo. E aí a gente precisa sair um pouco do lugar de chapados de dopamina o tempo todo, entendeu? E ir para o lugar do tédio, ir para o lugar da espera, ir para o lugar, sabe, do vazio, às vezes, para poder viver. As coisas fluindo muito devagar, me trouxe de volta para o corpo, para a presença e para o agora, de entender que às vezes a gente está se comparando e está se perdendo por estar vendo a vida do outro e achar que aquela é a nossa vida. E tem uma frase que eu ouvi esses dias que é: você está se confundindo com o sucesso do outro e você nem sabe o que é o sucesso para você. Às vezes a gente se esquece de parar, de sentar e de só observar o cotidiano como esse acontecimento extraordinário, sabe? No início de dezembro, quando veio a internação e todas as questões com a minha saúde, com a minha coluna, eu decidi que faria diferente e que dessa vez eu seria meu próprio experimento, aplicando não só os conhecimentos que eu tenho quanto as terapias holísticas, mas também transformando o meu processo e levando ele de uma maneira completamente diferente. E fazer isso tem sido muito bom. Lidar de uma maneira diferente e ser meu próprio experimento tem me trago os resultados incríveis. E mesmo que leve tempo, o meu corpo está me fazendo aprender muito mais sobre mim. Flanor é um conceito que mesmo antes de conhecer eu já gostava de fazer. E essa semana eu precisei tirar esse tempo para fazer isso e mostrar para mim mesma que mesmo diante de um processo tão demorado e longo, ainda sou eu aqui, vivendo a minha vida. Tem uma coisa que é muito doida que é, gente, eu tô em Paris. É isso. C'est Paris, mon amour. E aí, ao mesmo tempo, eu fico nessa de tipo assim, caraca, eu estou em Paris. Menina, que maluquice, né? Meu cotidiano é em Paris.
Gente, essa é a maior farmácia da França. E aí, cara, nunca tá vazia. Todas as vezes que eu venho aqui, eu fico tipo fugindo para conseguir achar as coisas que eu quero. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês essa é uma farmácia normal, alopática. Mas olha a quantidade de coisas que tem fitoterápicas nela. Você tem uma parte enorme de chás, uma parte de ervas, uma parte de extratos florais e tudo que você imaginar. Outra curiosidade, você sempre encontra várias coisas de CBD para dor, inclusive nas farmácias. E, gente, tem remédios que são ótimos, tá? Mas tem remédios que, cara, você pode encontrar em outros alimentos que você não precisa de ficar tomando remédios, tá?